Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Com Quem Estamos Juntos, hoje apresentando este programa nosso da segunda quinta-feira, que é o Diálogos com Amor. Esse programa Diálogos com Amor, você sabe, mas eu vou lembrar, é um programa de diálogo amoroso, carinhoso entre irmãos e irmãs de igrejas diferentes e pensamentos diferentes, espiritualidades diferentes e até no futuro bem próximo religiões diferentes. Então, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este programa Com Quem Estamos Juntos. Hoje eu tenho como convidado uma pessoa maravilhosa, muito carismática, que é o meu querido irmão Maire Kellyson. Eu acho que eu acertei o nome dessa vez também. Acertou, bem cheio. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo. Muito obrigado, reverendo. Nos fale de você. Se apresente para nós. Muito bem. Com o nome desse, eu sou nordestino, né? Sou nascido na Paraíba, e esses nomes criativos assim são muito comuns ali na Paraíba, mas eu fui criado no Rio Grande do Norte, né? Eu sou pastor batista desde 1999, mas atualmente eu moro no Rio de Janeiro, e sou membro da Igreja Batista Acolher, que pertence à Aliança de Batistas do Brasil, né, que é membro do CONIC. Mas durante muitos anos eu fui membro de igreja da Convenção Batista Brasileira. Também estou já concluindo meu mandato, né, nos próximos meses termina como tesoureiro do CONIC Nacional, também é uma atribuição que nós temos, e na minha vida secular eu sou advogado, né, então tenho um escritório no Rio de Janeiro, e atuo no direito societário e direito da saúde. Para concluir, assim, eu também sou historiador, né? Então, assim, essas funções, direito, teologia e histórias, muito se conversam, né? São três ciências que se abraçam na história, né? E conduzem aí a realidade do mundo, né? Então, basicamente, é isso. E para mim é uma alegria muito grande. Esse convite se deu aí já há alguns meses, né? E só agora a gente está tendo a oportunidade de estar juntos. E é um prazer muito grande, reverendo, poder estar contribuindo com o movimento ecumênico, através desse diálogo gostoso que a gente tem aqui nesse momento com amor, né? E é realmente o que a gente está mais precisando nesse instante aqui no nosso país. Que bom, meu querido, que bom. E me diga, então você, como batista, provavelmente, imagino eu, que nem sempre foi ecumênico. Então, como é que você diz isso? Você sempre foi ecumênico, embora a igreja não era, ou você mesmo também não era muito e depois descobriu isso? Eu acredito que na vida da gente, nós estamos sempre construindo, reconstruindo e ressignificando, né? Uma das coisas boas da vida é você aprender com a experiência. Então, a experiência vai trazendo possibilidades e abrindo leques. Eu sou membro da Igreja Batista desde os meus 17 anos, mas frequentava desde o tempo de escolas bíblicas de férias, muito comum pelos missionários americanos, né, que iam nos campos nordestinos. Aí no Pará, eu acredito, também acontecia esse tipo de movimento. Então, eu conheci a Igreja Batista. A Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira não é uma igreja ecumênica. Ela é uma igreja mais, chamaria, inclusivista, né? E, se não, nesses momentos atuais, até exclusivista. Então, durante muitos anos, a gente não teve, eu e minha família, não tivemos relação com o ecumenismo, porque havia até documentos da Convenção Batista Brasileira em suas assembleias que dizia que o ecumenismo era a hidra de 7 cabeças do Apocalipse.
né? Então, isso no período do regime militar, era muito comum esse tipo de discurso, e então eu cresci ouvindo esse discurso. Mas alinhado, ou paralelamente à minha vida religiosa, eu também tinha uma vida de muito interesse por culturas e interesse por países. Então, eu acredito que esse paralelo foi me trazendo um certo interesse por conhecer o diferente. E depois que eu me formei em História, ao longo do curso, a mente se abriu de forma muito grande, porque eu pude observar a história, né? Como é que os povos se encontram na história, as sucessões das religiões na história, os teóricos da história que comprovam como é que aquelas civilizações se sucedem e como é que elas se movimentam. E foi então que eu tive a oportunidade de trabalhar numa organização missionária da Igreja Batista no Brasil, que me jogou para fora do país e me colocou em contato com mais de 60 culturas diferentes. E naquele tempo era o que nós chamamos de obra missionária, mas aquela obra de proselitismo, aquela obra de buscar outros adeptos para a fé que até então chamava de fé batista. No entanto, a construção que foi acontecendo foi uma construção de compreensão, compreensão do outro, né? Compreensão do que passa na cabeça de uma pessoa de outra cultura. E era impossível não ler as culturas diferentes que eu participava sem aplicar o conceito de alteridade. Então, dos grandes teóricos, né, da história e também da antropologia, eu não vou estar citando aqui essas pessoas, não interessam, mas assim, esses teóricos influenciaram minha cabeça ao ponto de eu entender que o mundo é diverso e a beleza do mundo está na diferença. E em todas as culturas nós vamos ter pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente nem abraça a cultura 100%, mas também não a rejeita 100%. Então, eu posso dizer que o ecumenismo na minha vida, ele surgiu, ele aconteceu de forma paralela à minha vida religiosa e à vida secular, que foi me permitindo experimentar o diferente. Então, eu não nasci ecumênico, embora minha casa era uma casa de mãe católica e pai espírita kardecista, né? Então, assim, eu tive a vivência de pessoas de religiões diferentes. Eu posso dizer que talvez eu tenha sido o primeiro protestante da família, tanto de parte de pai como de mãe. Eu não conhecia outro, né? Nesse meio. E depois de 2013, 2014, eu tive um rompimento com a Convenção Batista Brasileira. E aí, então, foi quando eu consegui conhecer mais o ecumenismo de forma mais forte, né? E aí me trouxe até o CONIC como sendo a expressão máxima no Brasil de uma organização ecumênica. Então, a caminhada, resumidamente, foi essa. Rapaz, olha, eu estou impressionado e assim emocionado, porque, com outras palavras, o que você diz é que você foi levar Deus, levar Jesus, levar Deus a outros povos e chega lá, você viu Deus nas pessoas. Mais ou menos isso. Você disse isso com outras palavras. Quer dizer, isso é muito bonito. Quer dizer, eu vou converter e fui convertido. Né? Que coisa linda isso. Que maravilha. Um depoimento como esse, assim, dá a gente uma segurança e ao mesmo tempo, uma humildade da gente perceber que a gente tem que estar aberto a aprender todo dia, toda hora com os diferentes. Né? Sim. Que maravilha, meu irmão. Fico muito feliz em ouvir isso. E a gente está ouvindo isso de você nesse momento. Quer dizer, e você era um jovem, você ainda é jovem, claro, mas mais jovem ainda, né, quando isso aconteceu. Porque assim, eu entrei para o trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida em igreja, né? Assim, sempre tive muito envolvimento com as coisas da igreja. Então, assim, eu fui ordenado em 1999, quer dizer, eu tinha 24 anos,
entrei para o seminário também muito cedo. E, digamos assim, os melhores anos da minha vida, que seriam desses 99 até 2013, né, vamos dizer, que a Bíblia chamaria a época do maior vigor, né, foi todo ele no campo missionário, seja no campo brasileiro, seja Com no quantos campo... anos? Bom, de 99 a 2013, isso aí nós estamos falando de mais de 20 anos. 2013, assim, 20 e poucos anos, né, de serviço, assim, denominacional, constante, né, quase 20. Então, mas se eu contar a vida como um todo, assim, isso é muito maior. Mas institucionalmente, foi de 99 até 2013, né? Então, nesse Não, eu período... digo, você estava com quantos anos? É isso que eu estou dizendo. Eu fui ordenado com 24, eu passei a trabalhar com a obra missionária antes disso, né? Porque, como seminarista, Então, eu muito já atuava jovem, né? em Muito missões. jovem. Então, assim, dos meus 20, vamos dizer, dos meus 20 anos até quase os 40, né? Vamos dizer assim, foi Pois é. envolvimento com o trabalho missionário, seja no campo, seja coordenando o trabalho missionário. Grande parte do meu trabalho era coordenar os missionários dos projetos fora do país, né? Então, Eu perguntei isso porque acho que é muito importante a gente perceber em que idade isso aconteceu, no sentido de que a juventude também faz a gente ser um pouco arrogante, né? sem dúvida. Então, eu imagino como foi forte isso na sua vida, né? Sim, Eu foi imagino. tão... Você inclusive, disse que vem de uma mãe que era católica, católica e um pai kardecista. kardecista. Ou Uhum. seja, me pergunte agora, por curiosidade, em nenhum momento você quis salvar a vida deles para não ir para o inferno, não? Olha, acabou que com o tempo, né, com o tempo, toda a minha família nuclear, ela passou a fazer parte da Igreja Batista, né? Então, assim, houve um envolvimento, mas nem chegou a ser uma questão de proselitismo ou evangelismo, assim, houve meio que uma adesão muito natural, né, de a família estar indo para ali. Aí eu passei a ser pastor daquela igreja local, a família passou a ser membro também ali daquele local, e meus irmãos foram casando, e as famílias foram ficando ali também. Meu pai, finalmente, também chegou a frequentar. Agora, nós, eu acredito que o que mais nos impressionou, que mexeu muito com a família, é que nunca houve uma imposição. Porque, por exemplo, embora minha mãe fosse católica, nós nunca fomos batizados na igreja católica, enquanto crianças. Nenhum dos filhos foram. Meu pai nos levava aos albergues para as sessões espíritas, para que nós pudéssemos ouvir as mensagens, beber aquela água, né? Tem todo aquele procedimento do kardecismo, mas também nunca diz assim, olha, você vai ser isso. Então, esse ambiente de liberdade, acredito que também influenciou um pouco essa naturalidade com que a religião foi atraindo. Mas isso não foi sempre assim. Quando eu fui pastor batista, quantos concílios para excluir igrejas ou irmãos que pensavam diferente da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, eu participei, fui secretário e dei meu voto favorável. Parecia Paulo ali dando aquele voto favorável, assim, com os diferentes, né? Então, eu já fui muito radical. Eu acho que foi o encontro com Deus fora da igreja, digamos assim, é que me trouxe essa abertura de olhos para ver o mundo de uma forma um pouco diferente, né? Que maravilha. Eu só lhe peço para a gente, quer dizer, para poder corrigir uma coisa nessa sua fala, que você não era radical, era extremista. Radical você continua sendo. E por isso a mudança, né? Exato. O radicalismo, no sentido verdadeiro da palavra, faz a gente estar, como dizia Lutero, em constante reforma, Sem dúvida. constante mudança, não é? Então, Isso mesmo. acho que o radicalismo que você vive da sua fé é quem levou você a tudo isso. Que maravilha. Eu fico muito, muito feliz de ouvir isso. Esse programa, para mim, está enchendo meu coração de esperança e de alegria. E aí eu lhe pergunto, nessa sua visão agora ecumênica, qual é a importância que você vê do ecumenismo
para as igrejas e para a sociedade como um todo? Depois que eu tive contato mais aproximado com o ecumenismo, eu passei a entender a relevância do ecumenismo para as igrejas. Nas igrejas, em que sentido? Até hoje no Brasil, especialmente as alas mais evangelicais, elas são muito reacionárias. Então, assim, esse faz, eu não faço. Como ele não faz, então eu posso fazer. Então, nós vivemos num constante maniqueísmo do certo e do errado, do bem e do mal, entre nós mesmos, enquanto cristãos. Então, até pouco tempo, por exemplo, aquele debate sobre a hospitalidade eucarística. Por exemplo, até para mim, até pouco tempo, era difícil. Não, eu participo ou não participo, porque é símbolo. Os batistas têm... nós mantemos toda essa tradição, né, do simbolismo da ceia, nem chegamos a chamar de sacramento, enquanto batistas. E você veja que tudo aquilo que nos divide não é essencial. São questões periféricas. São questões que nos deixam mais confortáveis em adorar o Deus em que nós cremos. Mas não nos afasta do Deus em quem cremos. Então, o ecumenismo, ele traz a consciência de que existe uma essência que nos une, né, que nos caracteriza como cristãos que somos, e outras que nos fazem nos sentir mais felizes ou menos confortáveis. Isso no culto, numa doutrina periférica de um credo, né, de um cânone, numa musicalidade, ou mesmo no conceito de obra missionária. Então, o que o ecumenismo traz e nos junta para percebermos a essência, essa crença nesse Deus em quem nós cremos. Agora, para a sociedade, a igreja ela é um átomo da sociedade, ela é uma fração da sociedade. Ela expressa o que a sociedade tem. Por exemplo, nessa última eleição nós tivemos assim, quem ganha em Minas ganha no Brasil, porque Minas ela é Nordeste, ela é parte Rio, ela é parte São Paulo, ela é parte do Espírito Santo, ela é parte Goiás, né? Então, Minas Gerais representa o Brasil como um todo. Então, eu trago essa ilustração para nós também. A igreja e os cristãos, eles têm diversas ramificações, e a forma como eles lidam com isso influencia a sociedade. Se nós somos beligerantes entre nós, ou seja, não vivemos o ecumenismo conforme o Cristo nos ensinou, nós passamos para a sociedade ou reproduzimos para a sociedade um comportamento que ela também vai fazer. Ou o contrário, reverendo. A sociedade, como está dividida e como ela está combatendo entre si, nós trazemos para dentro de nós o mesmo espírito por ausência dessa alma ecumênica de tentar minorar as diferenças e valorizarmos mais aquilo que é essencial. Então, seja centrípedo, seja centrífugo, o ecumenismo ele é essencial para paz na sociedade. Essa é a mensagem que a gente precisa, enquanto ecumênicos, pessoas ecumênicas, levar para a nossa sociedade, os nossos cidadãos. Tá? Verdade, concordo plenamente com isso. E aí a gente vai dar uma paradinha agora para ouvir uma música, tá Perfeito. certo? Eu sempre gosto da gente ter uma musicazinha no meio do programa e daqui a pouco a gente retoma. Perfeito. Feliz ano todo, meu povo. Abriu-se o portal divino, Deus da vida, o soberano, Mãe dos dias e das noites, nos oferta um novo ano. Dentro de tudo e de todos, eis que o tempo vivo está, como juiz da partida, pra definir, pra
marcar. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Com ele nós correremos, mas ele vai nos vencer. Vai curar nossas feridas, vai afagar, vai bater. Por ele é que nós criamos, geramos filhos e filhas. Lutamos, envelhecemos, abriremos novas trilhas. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Por alguns dias somente o chamaremos de novo, mas logo, logo ele passa e com ele todo o povo. Que esse ano seja leve na terra, nos corações, no sol de todos os dias, nas chuvas, nas estações. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Nas fases da lua bela, nas marés do grande mar, nos corpos de quem trabalha para todos alimentar, nos seres que estão chegando, que a vida seja sagrada, que a paz na casa da gente seja sempre cultivada. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Que as pessoas mais idosas sejam acolhidas e amadas, que as boas tradições sejam sempre festejadas, que o nosso pão, nossa água, que os bens e as fontes da vida, que a ciência e que a saúde sejam a todos garantidas. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Deus nos livre da mentira, da ganância dos ladrões, de quem promove a violência e corrompe eleições. Para a paz de nossos dias, para a glória do amor, seja este ano que chega de alegria e mais sabor. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Feliz ano todo, meu povo, feliz ano todo, meu povo. Então, depois dessa belíssima música que a gente escutou e até acompanhou, no bloco anterior, meu irmão, você dizia uma coisa que me lembrou assim muito. Aquilo que nos divide, na verdade, não é real, é falso até. Por exemplo, uma vez, você me lembrou disso, uma vez eu estava numa mesa sobre ecumenismo e alguém disse, mas como pode haver... perguntaram primeiro se eu acreditava que eu pudesse haver comunhão eucarística entre todo mundo, todas as igrejas. E eu disse, eu acho que sim. E não precisa ser uma igreja só para isso. Pode, dentro do que já existe. Aí perguntaram como eu podia achar isso, se para um era transubstanciação, para outro, né? E eu disse o seguinte, veja, se a gente olhar direito, a gente vai ver, primeiro, o que está em jogo não é o que eu penso sobre aquilo, é o que os outros pensam. Ou seja, o problema aí não é profundo. O problema é periférico, é superficial, é julgamento do outro e não daquilo que está se vivendo. Segundo, eu disse,
para os batistas, por exemplo, que não são sacramentais, né? Há a mesa do Senhor uma vez por mês. Uhum, sim. E por que uma vez por mês? Para que ela não seja vulgar, não seja, né? Exatamente. Então, para dar importância a ela. Ora, se ele dá importância, então significa que ela não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, sem dúvida. Ela é muito importante. Tanto que até diz, tem que ser muito íntimo para poder participar. Então, a visão de que é apenas um memorial, é apenas uma recordação, não é verdadeira. Ela é muito mais do que apenas uma recordação. Por outro lado, a ideia da consubstanciação ela continua sendo o que é, mas tem atrás, tem dentro, tem sobre ela uma coisa maior. Então, ela continua sendo o que é, mas ela tem algo maior. Uhum. E a transubstanciação, que é a mais problemática para os evangélicos, ela muda tudo. Tudo bem, muda tudo. Mas, por outro lado, ela muda para trazer essa importância de que aquilo traz Jesus vivo hoje. Sim. Se a gente olhar direito, no profundo, todas dizem a mesma coisa de forma diferente. Todas têm a mesma importância de forma diferente. Então, acho que o que separa não é o principal. O que separa é o que está por trás do jogo, o que eu penso do outro, o que eu exijo do outro e coisas assim. Até porque todos realizam. Né? Exato, Todos exato. realizam, né? Todos E ainda tem outra coisa ainda que eu disse e que, por exemplo, mesmo na mesma igreja, mesmo, por exemplo, na igreja católica ou na igreja anglicana ou luterana, será que realmente todo mundo pensa da mesma forma na hora que está ali fazendo? Dificilmente. Dificilmente. Então, como é que eu vou ter domínio ou vou querer ter regras sobre o que o outro sente, como o outro vive o profundo da fé? Tem. Então, é muito superficial. Você acho que entrou numa linha que é realmente, com outras palavras, claro, cada um com a sua vivência, mas entrou numa linha que eu acho que é muito verdadeira. Mas me diga, e dentro dessa importância que você falou para a sociedade, especialmente hoje, que a gente vive uma sociedade dividida, especialmente aqui no Brasil, e mesmo no mundo, bélica, né? Tudo e que também, por exemplo, a palavra deixou de ter. Eu me lembro de quando eu era menino que a palavra de uma pessoa era a honra dela. Sem dúvida. Né? Era honra. Minha palavra é palavra de honra. Não precisava nem dizer isso. Bastava dizer, eu dou minha palavra. Pronto, estava a honra feita. Estava carimbado. Pronto. Mas hoje em dia, a palavra virou superficial. A palavra na maioria das vezes, é uma propaganda. E o pior, uma propaganda falsa, como propaganda de banco. Que você, quando vê uma propaganda de banco, dá vontade de você ir para o banco naquela hora. É verdade, é verdade. Pense direito que você vai ver. Você é o maravilhoso, você é bem querido, você tem tudo que você quiser lá, basta chegar, está na sua mão. Entende? E a coisa não é assim. Quando a gente chega no banco, é um problema, tudo é problemático. Né? Tudo é difícil, tudo é problemático. Então,
Mas a palavra virou isso, essa propaganda falsa. Como é que você vê a importância do ecumenismo para essa sociedade? Eu acredito que no tempo de hoje nunca foi tão necessário o diálogo ecumênico e a vivência ecumênica, né? São duas áreas diferentes, mas igualmente relevantes. Diálogo ecumênico no sentido de que estamos vivendo um momento de muita tensão no país e fora do país. Então, você tem uma guerra ali na região do leste europeu, tem guerra na Síria, há guerras em diversas nações africanas, guerras em nações asiáticas, rumores de guerra também. E no Brasil, nós vivemos uma espécie de divisão da nação em torno de dois projetos de Brasil, né? Então, assim, estamos tendo a grande oportunidade de uma grande reconciliação nacional como irmãos brasileiros e brasileiras que somos, e o ecumenismo ele tem papel preponderante, porque, veja, reverendo, se eu prego na minha igreja a importância do amor, da tolerância, da reconciliação, da paz, do perdão, de um discurso unificado, eu estou falando ainda do diálogo, né? Isso transcende as paredes da igreja. Isso vai para a minha relação no dia a dia. Na minha relação da pessoa que passou na minha frente no carro, daquela pessoa que eventualmente pisou no meu pé sem querer, enfim. Quando eu trato essas questões do púlpito, do diálogo, da tolerância, da convivência, do respeito, a sociedade também é impactada com isso. Então, o discurso, o diálogo ecumênico, ele é necessário para nós juntarmos um diálogo de reconstrução, de juntar cacos e de refazermos ou reconstruirmos essa unidade de povo brasileiro que tem um projeto de sociedade que a Constituição diz que é de redução das desigualdades, fim do racismo, distribuição de renda, enfim, é isso que nós queremos para a nação. Agora, em termos de vivência, às vezes é muito fácil você falar as coisas, mas a gente está falando de uma coisa boba, simples. Um dos aspectos que é a questão da hospitalidade eucarística. O difícil é praticar isso, né? Nós já identificamos que é periférico, ou periférica a forma da celebração. Mas se a gente não pratica e não quebra essa barreira, o discurso não se transforma em prática. Verdade. E aí a sociedade não será impactada. Então, se eu, como cristão, não rompo as barreiras do meu cercado cristão e não defendo, por exemplo, destruição de templos, de religiões de matriz africana, destruição de locais sagrados dos indígenas, continuamos incentivando um sentimento de que todo muçulmano é um terrorista e que nem deveriam entrar aqui no nosso país porque vem de países terroristas. Se nós começarmos a ter um discurso de que o católico não vai para o céu, ou aqueles ali estão perdidos, esse discurso ele leva a uma prática. Digo mais, quando um determinado obreiro de igreja, qualquer que seja, começa a dizer que o diabo se manifesta, esse tipo é um discurso mais teológico, tá? O diabo se manifesta nessas coisas, etc. O fiel que ouve aquilo, ele transforma isso em prática. E aí ele vai destruir mesmo aquilo lá, porque ele entende que aquilo ali é algo diabólico, é algo ruim, é algo que tem que ser eliminado, né? E pensando no Brasil, essa visão messiânica de que o fato de termos alguém que se diz cristão no país vai trazer para o nosso país aquelas promessas que estão nos Salmos, né, de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ela, se não for tratada corretamente, leva aos diversos equívocos e absurdos que a história da igreja nos demonstra ao longo dos últimos 2000 anos. Toda vez que a igreja esteve no poder absoluto, ela foi absolutamente opressora. Então, o que nossos irmãos precisam entender é que é falsa
a afirmação de que só por ser cristão será melhor para o país. Isso é falso. Isso é Muito falso. falso. Né? Então, eu acho que o ecumenismo, nesse momento, o fato de estarmos juntos e demonstrarmos a nossa unidade ecumênica, mostra para o país, mostra para a sociedade, mostra para os líderes políticos que é mais importante nós vencermos diferença e pensarmos nos ideais. Aí sim, nós conseguiremos construir uma nação um pouco mais justa, um pouco mais equilibrada, um pouco menos desigual, né? E que quer erradicar toda essa herança de destruição, morte e alijamento que nós temos vivido ao longo dos nossos 500 anos, né, de história. Rapaz, que maravilha. Eu queria ficar nesse programa, mas acho que você pode voltar outra vez, né? Ah, não tem problema, é um prazer. Porque, puxa vida, que conversa maravilhosa, meu irmão. Que conversa maravilhosa. Eu estou muito agradecido à sua presença nesse programa. Vamos ouvir agora uma palavra do nosso querido irmão Marcelo Barros, que sempre traz uma palavra para a gente, palavras muito boas. Então, escutemos. Queridos irmãos e irmãs, nós temos na vida como se fossem dois movimentos antagônicos. Um que nos leva aos outros. O movimento da vida. De acordo com os biólogos e toda a ciência contemporânea, a vida é um tecido de relações. Dentro de nós mesmos, os órgãos, as células, todas se relacionam e a vida é exatamente essa energia de amor das células entre si, dos órgãos do corpo entre eles e de cada um de nós uns com os outros. É a energia da vida, a energia da comunhão, a energia do ecumenismo, que é uma palavra grega que significa essa casa comum que sou eu, que somos nós na família, que somos nós nas igrejas, que somos nós nas cidades, que somos nós no planeta Terra. E tem uma outra energia que vai no sentido oposto à vida, e que é a energia do individualismo, da competição, do um querer ser maior do que o outro, do poder um sobre o outro. Uma energia que hoje parece preponderante na sociedade dominante. E que também influi em nós desde a hora do nascimento. Cada uma de nós é educado na escola a ter uma nota melhor do que o outro. Tudo é feito por exames, por concorrências, por competições. E nós nos acostumamos a isso e achamos isso muito normal. A celebração do Natal de Jesus. E esse momento agora em que nós estamos reunidos nos chama a nos perguntar por qual energia nós queremos ser movidos. Qual é a energia que nos impulsiona, que nos leva para frente? Qual a que nós nos deixamos levar? Pela energia da vida, do amor e da comunhão, que é a energia do amor divino, que é a energia do Deus, que é a energia do Natal, ou nós nos deixamos levar pela outra, por aquela que parece externamente dominar na sociedade. Mas toda pessoa humana, cada um de nós, vocês que estão me escutando, estão me vendo aí, dentro de você é feliz quando você aciona, impulsiona a energia da vida. Essa é a raiz de todo o ecumenismo. Essa
É a razão pela qual Jesus orou ao Pai dizendo que todos e todas sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos viver isso? Feliz Natal para vocês, grande abraço, seguimos caminhando e ampliando com quem estamos juntos, para cada vez estarmos mais juntos e juntas, e juntas com quem estamos juntos. Beijo no coração. Muito bem, então depois dessa palavra querida, assim, ao mesmo tempo firme, mas com bastante esperança que a gente ouviu também de Marcelo, não só de você, faça as suas considerações finais. Eu estou cheio de esperança. Estou cheio de esperança porque nós estamos num ambiente em que nós somos chamados ao diálogo. Finalmente, nós vamos poder conversar. Nós vamos poder olhar para quem é diferente e não querer destruí-lo, querer conversar com ele, né? Vamos ver o que é que sobrou e vamos tentar nos unir. O CONIC, em nível nacional, e os CONICs regionais têm essa missão de disseminar essa busca pelo diálogo, pela conversa, pela resolução pacífica dos conflitos. E as nossas igrejas têm um papel muito importante, reverendo, de tentar, primeiro, dentro dela, trazer essa mensagem de paz. E segundo, sendo missionários do Cristo, que é o príncipe da paz, levarmos essa mensagem para fora dos portões da igreja. Não é? Então, eu acredito que tanto o pastor Inácio como a nossa querida pastora Rome, que são os atuais líderes do CONIC, estão empenhados nisso. Creio que os irmãos aí no Pará estão empenhados nisso. Cada um em nossas cidades estamos nos empenhando nisso. O nosso desejo e a nossa vontade é que nós possamos, a partir das igrejas, aí sim, ser luz do mundo e sal da terra, mas um sal que tempera de verdade e uma luz que ilumina de verdade, e não uma luz que encandeia, que cega, que tira a nossa visão, e um sal que faz a nossa pressão subir para 24/10, né, de uma agitação sem fim. É para equilibrar. O sal ele tem a função de equilibrar o sabor. Então, eu agradeço muito esse privilégio, essa oportunidade de falar no programa, reverendo Marcos Barros. Agradecer também a todos os irmãos e as irmãs que estão aqui tendo a oportunidade de poder compartilhar conosco, né, desse momento, e desejo paz e saúde para todos e todas, inclusive para o nosso querido irmão que está aqui comigo dividindo essa conversa. Muito obrigado. Eu, assim, escuto isso que você disse, deixou claro para a gente que você vê o ecumenismo para além das igrejas. Sem dúvida. Para um ecumenismo, assim, para o mundo sendo a casa comum, né? E eu costumo, assim, também dizer que eu acredito muito. Acho que a gente está entrando agora na celebração do Natal, que é o Advento, né? Que prepara a gente para o Natal. E acho que não dá para viver o Natal se não for através dessa perspectiva. Porque o Natal, por exemplo, ele, às vezes a gente escuta na televisão ou no rádio, é a festa mais cristã que existe. E eu costumo dizer, não é não. Não é não. A festa mais cristã que existe é a ressurreição. O Natal, ela é a festa mais ecumênica que existe. Olhe lá, se eu não puder ainda trocar a palavra por... interreligiosa, né? Interreligiosa. Porque, por exemplo, a árvore do Natal era a ideia de uma deusa. Não é? Quem anuncia o Natal, quem
traz o Natal, a presença do Cristo. Onde está é uma estrela. E quem vem mostrar, primeiro celebrar isso, são magos. Sim. Então, quer mais do que isso, tá bom, né? Então, não dá para a gente pensar apenas dentro de uma perspectiva, de um olhar num próprio umbigo, mas abrir o olhar para tudo que Deus criou. Eu costumo dizer, lembre-se disso, Deus fez todos os povos, todos. Portanto, todas as línguas, todas as culturas, portanto, todas as religiões. Meu querido, muitíssimo obrigado. Um beijão para você que está nos vendo. Beijo para vocês também. E até a próxima vez, até o próximo programa, Diálogos com Amor. Muito obrigado, até a próxima.